Jesus, bom amigo, eu te louvo, agradeço em oração. Todo passo que eu dou, sempre em tua direção, me alegro, porque eu vejo em cada irmão. Bom amigo, fiel companheiro, alegria o tempo inteiro. Só com Jesus é o único e verdadeiro. A tristeza com ele não há, pode crer. Aleluia! Faça um excepcional dia. Alô, Antônio. Alô, César. Alô, Emily. Alô, Mi. Faça um excepcional dia. Tamo junto. Hoje, dia 30 de maio de 2024. Esse é o seu programa Palavra que Liberta. Maria Paixão. Alô, bom dia. Alô. Alô, Maria Conceição, maravilha. Sempre em tua direção, me alegro, porque eu vejo em cada irmã. Bom amigo, fiel companheiro. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Chame pessoas para estar conosco nesse programa maravilhoso, Palavra que Liberta. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã do dia 30 de maio de 2024. E feliz também será. Bom amigo, fiel companheiro, alegria o tempo inteiro. Bom amigo, fiel companheiro, vamos chegando, se aconchegando aí. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Palavra que liberta. Alô, José. Francisco Paulo. Ali. Alô, Antônio. Maravilha. Maria. Muito bem. Tamo junto. Também será. Se entregue a ele e feliz também será. Alô, bom dia! Isso aí, curta, comente e compartilhe. Estamos chegando neste programa Palavra que Liberta para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã do dia 30 de maio de 2024. Hoje dia de Corpus Christi, né? Maravilha! Feriadão! Aqui hoje abriu um solzinho aí. Ainda está frio, na verdade, mas há um solzinho, né? Alô, Dagmar, maravilha. Antônio, olha aí, ó. Antônio, pai da cantora Lara, maravilha. Rita de Cássia, Luzia, ok. Ana Gonçalves, estamos juntos. Convide pessoas, chame mais um, não é? Eu declaro sobre a sua vida nesse dia de hoje o favor, a graça de Deus abundante, que você possa... Olha aí, ó. Eu sobrevivi, maravilha. Você é muito bem-vindo, irmão. Sobrevivi, graças a Deus. Aleluia, eu também sobrevivi. Muito bem. Olha aqui, ó. Eu quero dizer algo para você. Deus não reúne o seu povo em vão. Nós não estamos aqui nesse feriado por um acaso. Não estamos aqui à toa. Deus tem uma palavra para você, para o seu coração, tá bom? Esse irmão, esse amigo que vos fala é Edinaldo dos Santos e eu estou aqui com o encargo de compartilhar uma palavra. Na verdade, a boa notícia, o evangelho que cura, liberta, salva, transforma. Eu estou aqui porque creio naquilo que prego, né? Apóstolo Paulo, ele fala em sua carta aos Coríntios, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso é que também falamos. Nós estamos compartilhando todas as manhãs aqui uma palavra e pessoas têm já assim testemunhado. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte: se você tem recebido a palavra de Deus,
e a palavra tem falado ao seu coração, tá bom? Faça o seguinte, envie para nós testemunho, escreva aí nos comentários, não é? Faça como o irmão aí, a irmã está curtindo, compartilhando, chame mais pessoas para estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Eu quero falar hoje sobre a questão de ver o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor, tá bom? Nós precisamos ver o Senhor. E eu quero ler com você um texto que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Você pode abrir aí a sua Bíblia, você pode ligar, acessar. É uma história muito conhecida, não é? Mas eu quero ler com você e tenho certeza que algumas pérolas neste dia de hoje Deus tem reservado para mim e para você, tá bom? Estou aqui para profetizar bênção, declarar bênção sobre a sua vida. Estou aqui para que você tenha, na verdade, orando para que você tenha revelação e sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Quero ler com você, então, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Capítulo 19 do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, versículo 1 a seguir. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu, então, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer por essa rica oportunidade onde esses irmãos, irmãs, estão aqui comigo nessa live, nesta manhã, nesta oportunidade, feriado. E tenho certeza que eles estão aqui porque esperam do Senhor, não de mim, mas do Senhor, uma palavra que liberta. Uma palavra rema. Muitos estão aqui esperando um rema, uma palavra específica, revelada para este dia, para o momento, apesar de nós, apesar da situação. Eu oro para que tenhamos revelação e sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Usa pelo teu Espírito. Usa dessas letras do Logos. Usa da minha vida. Usa
deste canal, desta live, para falar com o meu irmão. Eu oro na certeza que me ouve, em nome de Jesus. Amém. A minha oração é que você tenha revelação, sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. A minha oração é que você seja catapultado para a outra margem do rio. A minha oração é que você, ao ouvir esta palavra que é espírito e vida, possa ser despertado em nome de Jesus. A minha oração é que você possa ser encorajado, apesar da circunstância, do momento em que você está atravessando. Eu oro para que realmente o Espírito de Deus lhe toque sobremaneira nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Se você crê, diz amém. Se você crê, diga eu creio. Preste atenção em algo. No versículo 1, nós vemos aqui na palavra do Senhor, no Evangelho, que havia um homem chamado Zaqueu. E o que significa Zaqueu, Edinaldo? Você sabe que nada na palavra de Deus é por acaso. Você sabe que tudo que está registrado na palavra de Deus tem um porquê, tem um significado, tem um sentido. E nós vemos aqui, porque veja só, preste atenção em algo que eu quero lhe dizer. Há momentos em que não se fala o nome das pessoas. Há momentos que se dizem, ou que se diz, esta mulher, ou aquela mulher, entendeu? Mas não diz o nome, nem do homem, nem da mulher. Mas aqui o texto, que ora nós lemos e que iniciamos aqui, o versículo 1, nós vemos um nome, e o nome é Zaqueu. E no grego, essa palavra Zaqueu é Zacaios. E esta palavra é, na verdade, ela tem um significado que diz puro. Mas Zaqueu, ele não era visto pela sociedade, pelos religiosos, pelo povo, como puro. No entanto, o nome Zaqueu, Zacaios, significa puro. Veja só. Tá, mas o que isso quer dizer? Você já vai entender. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E, por certo, odiado pelo seu povo. Odiado. Porque ele ganhava a vida cobrando impostos dos seus irmãos. Então, Zaqueu, que tem um nome puro, não era assim aos olhos das pessoas puro. Zaqueu era um dos maiorais, era publicano e rico. Rico. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. Eu vou aqui, na verdade, lhe dizer o que significa publicano. Não é? Publicano, chefe dos publicanos, é um dos principais, não é? Dos coletores de impostos. É isso que significa publicano. E é por isso que está escrito aqui. Então, o homem impuro, ele era um dos principais coletores de imposto. E, claro, era rico. Tirava o proveito da situação e, por que não dizer, dos seus irmãos. Só tem uma coisa. O versículo 3 nos diz que ele procurava ver quem era Jesus.
ele procurava ver quem era Jesus. Preste atenção. Aqui está uma chave. Nós precisamos ver Jesus. Apesar da situação, das circunstâncias, do momento em que estamos atravessando, nós precisamos ver Jesus. E quem sabe, fica aqui uma pergunta, e talvez seja a sua dúvida: como ver Jesus, Edinaldo? Como ver Jesus? Como é que eu posso ver Jesus? Se ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, como posso ver Jesus? Se é espírito, Deus é espírito. Ei, preste atenção. Preste atenção no que vou lhe dizer. Uma chave aqui. No caminho de Emaús, Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, entendeu? Não tinha sido assunto aos céus. E no caminho de Emaús, ele então começa a conversar com aqueles que estavam a caminho. E eles estavam falando a respeito dos últimos acontecimentos, ou seja, morte de Jesus. Que era de fato, eles viam Jesus como um profeta. E Jesus, diz a Bíblia, se aproxima. Se aproxima. E começa a conversar com eles, interagir com eles, perguntar para eles o que é que eles estavam falando. E eles disseram: você é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, profeta, morreu. Você não sabe disso? E Jesus é que estava ali já sendo ele ressurreto, não assunto aos céus. Observe, mas já tinha ressuscitado e estava ali com eles. E estando ali com eles, eles não o reconheciam, Jesus. O que você está querendo dizer, Dinaldo? Eu estou querendo dizer que nós precisamos ver Jesus. Zaqueu estava, o puro estava procurando ver Jesus. E nós precisamos procurar ver Jesus em nossos dias. Porque veja só, se Jesus, ele chega para os discípulos ali, no caminho de Emaús, e fala o seguinte: ei, você não está me conhecendo, não? Eu sou Jesus, olha para mim. Você não está me conhecendo? Quem sabe você diria hoje, na nova aliança, o seguinte: puxa, Jesus apareceu naquele tempo, naqueles dias. E agora ele já foi assunto aos céus. Como é que eu vou ver Jesus? Aqui está uma chave. Eu vou lhe dizer. Preste atenção, hein? Preste atenção no que vou lhe dizer. Porque o princípio é o mesmo para nós nos dias de hoje. Edinaldo, não estou entendendo. Você já vai entender. Você já vai entender. Como é que você vê Jesus? E diz a Bíblia que Jesus começa a expor as Escrituras. Começa a expor as Escrituras. Os profetas. Começa a expor. Entendeu? Então nós podemos aprender aqui este princípio fundamental, fenomenal, simples para ver Jesus nos dias de hoje. Como? Como os discípulos no caminho de Emaús. Observe. Jesus expunha as Escrituras e de repente eles chegaram num lugar
E Jesus ia seguir adiante. E aqui eu aprendo outra coisa, outra verdade. Jesus está todos os dias se revelando a nós pelas Escrituras. Mas muitos ainda não estão vendo, percebendo o mover. Porque Jesus falou, eu edificarei a minha casa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor está edificando a casa. E você é um tijolo dessa casa espiritual. Você é uma pedra viva à luz do que Pedro diz. Pedra sendo lapidada. E aí diz o texto que Jesus ia passar adiante. Mas eles disseram, fica, Senhor, fica conosco. Já se faz tarde, tem até um hino. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Mas o texto diz, chegue, já se faz tarde, fica conosco. E eles entraram. E entrando na casa, o Senhor vai então cear com eles. Cear com eles. Veja o princípio da ceia, do relacionamento, da comunhão, da intimidade. E aí Jesus pegou o pão, diz a Bíblia, o partiu, deu graças. E naquele instante, diz a Bíblia, os olhos deles se abriram. E quando os olhos se abriram para ver Jesus, Jesus desapareceu, nos deixando aqui um princípio, que nós vamos ver Jesus pelas Escrituras. Você sabe o que foi que eles disseram um ao outro? Eles disseram assim, por um acaso não nos ardia o nosso coração quando este expunha as Escrituras? Entendeu? Então nós vamos ver Jesus sim, hoje sim, aqui e agora sim. E quem sabe você esteja nesse momento vendo Jesus, e eu oro para que você veja Jesus. Quem sabe você está procurando uma saída. Você esteja procurando, na verdade, uma solução para a sua vida. Você está faz tempo procurando Jesus em lugares errados. Entendeu? Mas o que eu quero lhe dizer é que Jesus está à procura. É que o Pai estava já te procurando antes de você o procurá-lo. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, voltando aqui para o texto de Lucas 19, Zaqueu estava procurando ver quem era Jesus. E essa palavra aqui, o tempo no original grego o verbo é imperfeito. Significa que ele procurava e estava intensamente, intencionalmente procurando. Ele queria ver Jesus não simplesmente por uma curiosidade. Ele estava procurando intencionalmente, intensamente procurando Jesus, ver Jesus. Só que o texto vai nos dizer que ele não podia. Ele não podia por causa da multidão, e eu quero lhe dizer
que a multidão tem atrapalhado o seu encontro pessoal, real e verdadeiro com Jesus até o dia de hoje. Mas eu quero falar algo para você. Hoje, com o advento da internet, você está sendo encontrado e está procurando Jesus e encontrando Jesus nos lugares mais diversos. E aqui eu aproveito para dizer que Jesus não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Então, a multidão atrapalha muitas das vezes. Porque, você sabe aquele ditado antigo que diz o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus, a voz da multidão é a voz de Deus? Não é. A voz de Deus é a voz de Deus e a voz do povo é a voz do povo. A multidão que disse, bendito é o que vem em nome do Senhor, na semana seguinte estava dizendo assim, crucifica. Sabe, irmão, não crie expectativa na multidão, nas pessoas. A base da sua vida, do seu ministério, da sua casa, é Jesus. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, a pedra de esquina. A sua vida deve estar pautada, edificada como uma casa na rocha. Porque vem os ventos, diz assim a palavra de Deus. Vem os ventos, a tempestade e não derruba porque o alicerce está fundamentado na rocha, que é Cristo. Então não tenha expectativa da multidão. Multidão. E a multidão estava impedindo Zaqueu ver Jesus. Aí o que ele fez? O texto continua dizendo, ele correu adiante e subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Isso aqui quer dizer algo também. O que é um sicômoro? Um sicômoro é uma figueira. Um sicômoro é uma figueira. E eu gosto, na verdade, de pegar sempre o princípio da primeira menção. O que é isso? É uma regra de interpretação bíblica. E nós vemos aqui, a primeira vez que aparece figueira na Bíblia, foi quando o homem e a mulher pecaram no Éden. Gênesis, na criação. Eles se esconderam e cozeram para si folhas de figueira para fazer roupas. Folhas de figueira. E Deus vai ao encontro deles. Muita gente diz que o pecado nos separa e tal. Ei, eles haviam pecado. Adão e Eva, estou falando. Eles haviam pecado. Mas Deus foi ao encontro deles depois do pecado. E eu estou aqui agora querendo declarar sobre a sua vida, ainda que você tenha pecado, o pecado mais grotesco. Não estou falando que isso é bom, que isso é saudável e que tem aprovação. Mas eu estou dizendo que Deus vai ao seu encontro, veio ao seu encontro, está aqui, independente do que você tenha feito até então. Você está aí? Não, pastor, você não sabe, eu pequei e a coisa foi feia demais. Basta eu saber, eu não quero saber do seu pecado. Basta eu saber o que Jesus fez. Por quê? Eu estou falando e volto aqui já. Observe
o que diz o último versículo que nós lemos. Versículo 10 do capítulo 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O médico não veio para os sãos, veio para os doentes. Eu estou aqui para dizer que, independente do seu pecado, há salvação. Eu matei, eu roubei, adulterei, pouco importa, não me interessa. Basta eu saber o que diz a palavra de Deus, porque ela é sim a minha regra de fé, base e conduta. Basta eu saber o que diz a palavra de Deus, eu ver Jesus nas Escrituras e ouvir a sua voz dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio por tua causa, por minha causa. A palavra de Deus diz que Deus nos amou, Paulo falando, quando ainda éramos inimigos de Deus. E eu estou te mostrando aqui que este Zaqueu, que era um dos principais dos sacerdotes, dos publicanos, era cobrador de impostos, odiados por todos, mas o Senhor o via como puro. Como assim, Edinaldo? É o nome Zaqueu. E eu quero te dizer e profetizo sobre a sua vida nesta oportunidade. O que você vai profetizar, Edinaldo? O que a Bíblia diz? Que por causa do sangue de Cristo, o Senhor te vê como puro. Aleluia. Se você crê, escreva aí, amém. Escreva, eu creio, eu recebo. O Senhor, o nosso Deus, não está vendo o que você fez ou deixou de fazer. Isso trará para você consequência, é verdade. Mas o que quero lhe dizer nesta manhã, nessa oportunidade, é que perdoado estão os teus pecados. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Mas, como assim, Edinaldo? Vamos voltar ao Gênesis. Deus veio falar com o homem e perguntou: Adão, onde tu estás? Adão, onde você está? E ele responde. Preste atenção, eu estou falando aqui do princípio da primeira menção, estou falando aqui, verdadeiramente, observe, sobre a folha da figueira. Estou falando que Zaqueu subiu em uma figueira. Estou aqui trazendo para você uma palavra que liberta, libertadora. Você não sairá daqui da mesma maneira como chegou. Então observe, preste atenção. Onde você está, Adão? Talvez o Senhor esteja perguntando para você nessa manhã. Onde você está? Valdemir, Antônio, onde você está? Onde você está? Que você se perdeu em si mesmo e eu não estou te vendo, te encontrando no meu espírito. Aquela comunhão íntima foi rompida. Cadê você, Adão? E Adão, ele fala o quê? Ouvi a sua voz, os passos, no meio do jardim de delícias, no meio do jardim de delícias, e tive medo, porque estava nu. E Deus fala com ele: ei, você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu disse para não comer? Então observe algo.
A Bíblia diz que Adão e Eva, eles fizeram roupinhas para si de folha de figueira. Isto significa o que, Edinaldo? Vou lhe dizer agora. Significa o homem tentando se justificar diante de Deus. Significa o homem criando uma religião para chegar a Deus. E religião alguma, nenhuma, leva o homem a Deus. A sua justiça própria não te leva a Deus. A lei só te condena, não te leva a Deus. Homem algum é capaz de obedecer plenamente, completamente a lei de Deus. Homem algum, folha de figueira não justifica, não cobre pecado. Entendeu? E Zaqueu aquele correu adiante para ver Jesus e subiu em uma figueira. Quer dizer, ele tentou do seu jeito chegar. Nós vemos no Éden um cordeiro que foi morto. Por que eu sei que o cordeiro foi morto? Porque o Senhor fez roupa para o homem e para a mulher de pele de cordeiro. Nós vemos aqui no Éden o primeiro sacrifício, a tipologia de Cristo, sendo então agora morto, o sangue derramado para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando Deus te vê, não é? Ele vê o sangue de Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício perfeito. E é isso que eu quero que você entenda. O homem está tentando toda a vida se justificar diante de Deus, querendo dar o seu jeitinho, por assim dizer, brasileiro, querendo ser bom, mas homem algum é bom. Você sabe, eu quero lhe dizer algo. Nós vamos ver aqui no capítulo anterior, e é interessante que você saiba disso, eu não vou ler com você porque é muito extenso e o tempo já se vai. Mas nós vemos aqui no capítulo 18, a partir do versículo 18, a história do jovem rico. Entendeu? E que ouviu no versículo, na verdade, 22, do capítulo 18, ouviu Jesus dizer, algo está aqui em paralelo, você precisa entender. Olha, eu preciso falar para você, não vai ter jeito. Eu quero compartilhar a palavra, não tem como eu fugir. Preste atenção, versículo 18 do capítulo 18 diz assim, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Na verdade, Jesus aqui, ele já dá, na verdade, uma resposta. Essa conversa de somebody love, tu és bom. Não. Bom é Deus. Ele fala que ei, você está se achando. Mas eu quero lhe afirmar uma coisa. Que você não é bom o quanto você pensa. Você está tendo uma visão distorcida de si mesmo. Ele diz assim, Jesus falando, respondeu Jesus, versículo 19 do capítulo 18, é só você voltar um pouquinho. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém, saiba disso. Aí Jesus vai dando uma apertadinha nele, sem abraçar. Meu pai dizia isso. É um ditado antigo. Agora você me apertou sem me abraçar. Jesus fala assim, sabes os mandamentos? E vai citando para ele a lei, os mandamentos.
não adulterarás. Olha que coisa. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Jesus vai falando para ele, citando para ele a lei. Aí no versículo 21, ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu tenho obedecido, eu tenho cumprido com os meus deveres religiosos, eu tenho feito tudo isso. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu sou um cara bom. Você já ouviu isso? Para que eu preciso de Jesus? Entendeu? Eu não bebo, não estou em boteco, essas coisas todas. Eu não roubo, não mato, não adultero, não faço mal a ninguém. Entendeu? Eu sou um cara bom. Aí Jesus, versículo 22, diz assim: uma coisa ainda te falta. Você quer herdar a vida eterna? Então eu vou lhe falar. Você é mais ou menos. Você é quase perfeito. Você é quase. Mas o interessante é que o quase não te leva à eternidade. Ele diz assim: uma coisa ainda te falta. E todas as vezes que nós queremos usar folha de figueira, usar o nosso jeito, a justiça própria, para se justificar diante de Deus, entendeu? Dizendo que é bom, nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: uma coisa ainda te falta. Te falta. Aí, Jesus fala: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Observe, versículo 23. Ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmão, eu quero dizer algo para você. Folhinha de figueira, justiça própria, força do teu braço, a religião que você inventou, sei lá o quê, não vai te levar à vida eterna. Sabe, Jesus, ele é o primeiro, o alfa e o ômega, aquele que tem a primazia. Você consegue entender? E este homem aqui, ele tinha o seu coração na sua riqueza, na força do seu braço. Entendeu? A riqueza dele, na verdade, era o seu Deus, Mamon. E muitos de nós confiamos na força do nosso braço, esperamos da multidão, dos conchavos, dos políticos, da religião, entendeu? E toda vez que nós olharmos para a nossa lógica humana, nós vamos, na verdade, estamos fadados, na verdade, à frustração. E vamos ouvir: uma coisa te falta. Você sabe que esse jovem rico, ele ficou triste, abatido, porque ele era riquíssimo e ele viu que ele não dava conta. Não estou dizendo aqui que você deve vender tudo que você tem, dar aos pobres para você ter. Não é isso, não. Não estou falando disso. Estou falando que Jesus falou: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração está na força do seu braço, se o seu coração está no seu dinheiro, se o seu coração está no poder bélico, se o seu coração está no seu poder de relacionamento, esqueça, irmão. Não. Então, nós vemos aqui, você sabe, Zaqueu subiu uma figueira, nós vemos aqui Adão tentando na verdade, fazer roupinha de figueira, e nós vemos aqui o primeiro sacrifício. Aí, nós vemos na palavra de Deus, nos evangelhos, Jesus amaldiçoando a figueira. Amaldiçoando a figueira. Você sabe,
Jerusalém não teve cura. Os religiosos, Cafarnaum, sabe? Não teve cura. Por quê? Porque não foram a Jesus, não viram Jesus. Entendeu ou não? Quem sabe você esteja procurando há muito tempo Jesus em um lugar que ele não está. Jesus não está na religião, irmão. Me perdoe falar isso, mas Jesus, ele disse que estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Você precisa enxergar Jesus nas Escrituras. Entendeu? Eu quero dizer algo para você. Preste atenção. Aí, Zaqueu, ele vai então e sobe na árvore. Jesus chega àquele lugar. E olhando para cima, disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa. Por quê? Pois hoje me convém ficar em tua casa. Eu quero dizer para você algo. O Senhor está falando para você através da palavra desse canal. Desça depressa. Folhinha de figueira não dá certo. Saia daí. Porque hoje, na verdade, me convém ficar em sua casa. Hoje me convém ficar em sua casa. Você sabe que a Bíblia diz no Novo Testamento, nós somos templo e morada do Espírito. Em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, preste atenção. Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz assim que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus, ele falou, eu vou destruir essa muralha que vocês fizeram aí e em 3 dias eu irei edificar. Você é templo e morada do Espírito. Jesus falou, fiquem reunidos até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, sejam revestidos do poder. Vocês recebam. Em Atos 2 nós vemos que eles estavam reunidos em oração, de repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a profetizar e falar em outras línguas. Sabe, Jesus, ele falou para Pedro, numa conversa entre os discípulos, o que o povo está dizendo quem eu sou? Quem que o povo diz que eu sou? E eles disseram, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. Jesus olha para Pedro e para os discípulos e diz, e vocês dizem que eu sou quem? Quem eu sou para vocês? É uma resposta que nós precisamos dá-la. E Pedro se levanta. Teve a revelação, assim como aqueles no caminho de Emaús, e diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que deveria vir e aquele que veio está entre nós, tu és o Cristo. Jesus fala, ei, não foi carne nem sangue, quer dizer, não é pelo meio natural que você enxerga as coisas espirituais. Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero dizer para você nesta manhã, eu oro para que você tenha revelação, sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Desça depressa da sua justiça própria, de querer se justificar diante de Deus, dizendo como o jovem rico que é bom que você tenha obedecido os mandamentos, tem cumprido o seu momento religioso. Não, irmão. Abandone isso. Jesus amaldiçoou a figueira, amaldiçoou a justiça própria, porque ela aparentava ser o que não era. Jesus estava a caminho e olhou, viu a folhagem na figueira. Folhagem na figueira significa que é tempo de figo. Jesus mete a mão para ver se encontrava algum figo
para matar a sua fome. E Jesus não encontrou. E ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou a justiça própria. Ele amaldiçoou a aparência. Tanto que nós vemos na palavra de Deus, fuja da aparência do mal. Você sabe aqueles que parecem ser como que um pavão. Entendeu? Parece, tem até jeitão de crente. Tem até jeitão de novo nascimento. Até parece, mas não é, como o jovem rico. A obra do Espírito Santo de Deus é interna, é de dentro para fora. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Tudo que o diabo faz é de fora para dentro. Preste atenção com as figueiras e as folhas de figueiras, que aparentam ser aquilo que não é. Nós percebemos pelo Espírito, no Espírito. Vemos Deus no Espírito, pelas palavras de Deus, pela Escritura. Por um acaso não nos ardia o coração quando este expunha as Escrituras? Aleluia! Então observe, você sabe que Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desça depressa, me convém ficar em tua casa. Aí ele desceu, versículo 6, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Claro, o povo estava dizendo que ele era odiado, um dos principais cobradores de impostos, entendeu? Mas era rejeitado, por certo, pelos amigos. A multidão estava atrapalhando vê-lo. Mas eu quero dizer, sabe, Jesus tem uma obra poderosa e preciosa na sua vida e através da sua vida. Não há nada que possa impedir. Ele veio ao teu encontro. Aleluia. Ele veio ao teu encontro. Você não está só, acredite nisso. Convém hoje que o Senhor esteja nesse barquinho com você. Convém hoje, o vento está contrário. Jesus vai andando sobre o mar e entra no barquinho com você. Entendeu? Ah, eu pequei, você não sabe. Não me interessa o seu pecado. Interessa o que Jesus diz na sua palavra. Interessa a obra que ele fez. Interessa o que é que ele fez. Isso que interessa. Interessa para você. Interessa para mim o que Jesus fez. Então observe algo. Todos os que viram que Jesus falou, murmuraram. E isso acontece nos dias de hoje. Agora pronto, está dizendo que é crente, que é cristão, que nasceu de novo, fez tanta presepada até hoje, fez tanta bagunça. Ah, tá, agora é cristão. Agora tá, né? O povo murmurando, dizendo que Jesus se hospedara com um pecador. Agora tá dizendo que é crente, tá por aí agora, Bíblia debaixo do braço, aquela coisa toda, com essa conversinha que nasceu de novo, que é nova criatura, que o seu pecado foi perdoado, que foi justificado e que tem a eternidade por herança, que é filho de Abraão. Ah! Preste atenção nisso. O povo estava murmurando. Versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Olha só, o povo está murmurando, a coisa está acontecendo, mas ele está tendo intimidade e relacionamento. E aí ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a graça, entendeu? É a graça que nos conduz ao arrependimento, diz a palavra de Deus. Nós cumprimos a lei sem perceber. A lei dizia que aquele que roubasse um animal tinha que restituir 4 vezes mais. Zaqueu agora está, na verdade, deliberadamente entregando. Ele fala assim: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e restituo 4 vezes mais. Aí Jesus disse, versículo 9, e eu encerro aqui. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho
de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero lhe dizer, Jesus falou, pelos frutos conhece a árvore. Aqui nós vemos deliberadamente frutos de arrependimento na vida deste homem, Zaqueu. E por isso, Jesus falou, hoje houve salvação. Irmão, eu não sei o que você tem feito, não me importa, até o dia de hoje. Mas se você viu Jesus, está vendo Jesus nesta mensagem, eu quero dizer para você, desça depressa da justiça própria, desça depressa do tentar se justificar diante de Deus. Reconheça hoje que sem Jesus, nada somos. Sem Jesus, sem mim, Jesus falou, nada podeis fazer. Então, desça hoje depressa da sua justiça própria. Abandone isso, abomine isso. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. E, por certo, você será declarado filho de Abraão, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Entendeu? Hoje mesmo, agora mesmo, apto a desfrutar do Rei e do Reino. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por este irmão, por essa irmã que está aqui até agora, nessa live poderosa, essa palavra que nos alimenta, nos sacia. Senhor, eu quero te louvar em nome de Jesus e oro para que este irmão, para que essa irmã que viu o Senhor, ouviu a tua voz, para que ele realmente dê frutos de arrependimento, em nome de Jesus. Esta bagunça que está na casa dele, na casa dela, será alinhada por conta da sua presença e da sua graça. Se você ainda não fez essa oração, irmão, de confissão, diga assim, nesta hora, se você quer, escreva aí, pode, ou diga para o Senhor mesmo, Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, por tudo aquilo que fiz, consciente e inconsciente. Eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Declaro, sou curado, liberto, justo, restaurado, remido, santificado pelo sangue vertido na cruz. Escreva o meu nome no livro da vida, para que juntamente com todos os santos eu possa assim ressuscitar. Se você fez essa oração, diga amém. Se você fez essa oração, diga eu creio. E aí sim, pode ter certeza. Mas numa live assim, sim, irmão, Deus é espírito. Entende? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu declaro que hoje veio salvação para a sua casa, para a sua vida. Como ministro do Evangelho e da Nova Aliança, declaro que você nasceu de novo. Assim como Cristo morreu, você com ele morreu porque você creu. E ele ressuscitou. Assim como ele ressuscitou, você agora é ressurreto, está enxertado nele. Por quê? Porque nós somos corpo e morada. Entendeu? Nós somos templo e morada do Espírito e somos corpo, do qual Cristo é a cabeça. Ele morreu, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E a Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Se ele é a cabeça, você já viu algum corpo andando sem cabeça? E você como corpo, como membro, como pedra viva, está ressurreto com ele nas regiões celestiais. O diabo não tem poder mais contra a sua vida, não pode te impedir, não pode te atrapalhar em nada. Ele vai até tentar, mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Amém, querido? Se você pode, curta, comente nesta live. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, se inscreva em nosso canal no YouTube. Esta live eu vou subir em nosso canal e você pode compartilhar também com outras pessoas, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube
Edinaldo dos Santos, você vai achar a cara desse abençoado aqui que vos fala, tá bom? E lá tem outros estudos à sua disposição de maneira gratuita, tá? Desde a fundação, história da igreja. Olha, vai lá, Deus te abençoe, tá bom? Olha aí, que Deus continue te usando para passar a mensagem. Amém, querido. Glória a Deus, estamos juntos, viu? Que o Senhor continue te abençoando para conduzir, não é? A tua vida, a tua casa, o ministério aí da sua filha, né? Cantora Lara, que seja realmente frutífero mais e mais em nome do Senhor Jesus, tá bom? Oramos para que ela possa ser expansiva, né? Oramos para que essa unção de multiplicação esteja sobre a vida dela, tá bom? Forte abraço, fique na paz. Aleluia, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.